Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sátina e eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho a pedido dos alunos de Psicologia da Faculdade Multivix. Bom, o que eles me pediram, né? Eu tenho um histórico de luta contra a violência doméstica e em apoio ao feminismo, e eles pediram para eu conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é muito importante, principalmente por causa da naturalização. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Que tema é esse, Sátina? Então, eu quero conversar com vocês sobre estupro marital. O que é o estupro marital? O estupro é um ato violento, é uma violência sexual realizada onde, ou através do ato sexual, da conjunção carnal, ou de algum ato libidinoso que constranja o corpo de alguém, e atenção, porque quando eu falo de estupro, eu estou falando de qualquer pessoa e não só da mulher, tá? Então, o estupro em si, o tipo penal, estupro, é o ato da relação carnal ou o ato de constranger o corpo de alguém de maneira violenta ou não permitida, tá? Dentro do casamento, isso também ocorre. Mas, Sasha, mas espera aí. Durante toda a minha vida, eu ouvi falar que ter relações sexuais é um dever conjugal. Ter relações sexuais não é um dever conjugal, tá? Muito se fala nisso, por quê? Porque historicamente nós temos o corpo da mulher como objeto do homem. Então esse corpo sendo objeto, ele pode ser utilizado da maneira que ele quiser, quando ele quiser e da forma que ele quiser. Mas por que isso? Porque a mulher durante muito tempo foi considerada objeto do homem. A mulher na época medieval, ela era trocada. O pai pegava a filha, entregava para aquele homem agora passava a ser dono daquela mulher, e assim continuamente. Ah, mas isso mudou e tudo, tá? Ok, só que existe um negócio chamado representação social, que é o quê? Que é o imaginário social, é aquelas ideias que a gente toma como verdades que são passadas de geração em geração e que a gente acaba se comportando conforme aquilo. Então, muitos homens ainda se sentem donos destes corpos, entende? E ainda a gente vai ter dentro de alguns locais, principalmente de locais religiosos, falando sobre essa dominação. Muitas mulheres ainda acreditam que é sim obrigação dela ter relações sexuais com o seu parceiro. Só que a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é nosso. O nosso como mulher é nosso, do homem é dele. E a gente dispõe desse corpo quando, como e com quem a gente quiser. Todo dia você tá afim? Vamos conversar direitinho aqui, porque acredito que todos nós somos adultos. Todos os dias você tá afim, tá legal, você quer ter aquela relação, você quer ter... Não quer, gente. Não quer. E aí a gente tem que respeitar esse limite do outro. Entende? O estupro marital é quando esse desrespeito ele acontece. Quando essa imposição sobre o corpo, numa busca de uma dominação, acontece. Muitas mulheres sequer sabem que elas estão sendo estupradas, porque teoricamente é obrigação dela. A gente tem mudado essa perspectiva, não só pelo olhar da mulher, que começa a entender que o seu corpo é seu, e a gente entra nessa luta do corpo ser nosso, nós decidirmos quando vamos engravidar, nós decidimos se queremos estar grávidas ou não, se queremos ter relações sexuais ou não, com quem queremos ter relações sexuais ou não, porque o nosso corpo nos pertence. E o homem começa a desconstruir essa ideia de que ele é o sujeito dominador, que ele é o macho alfa, que ele que manda em tudo, inclusive no corpo e nessa mulher. E começa a respeitar essa mulher. Sátina, pode denunciar estupro marital? Pode. Pode e deve denunciar estupro marital. Isso é uma violência doméstica. A lei a lei de violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, né? Ela vai trazer pra gente 5 tipos de violência.
violência moral, violência psicológica, violência física, violência financeira e violência sexual. E em momento algum ela diz pra gente que esse estupro é realizado por terceiro aleatório. Em momento algum ela fala, não, estupro, ele tem braço... Não, tá? Então aqui a gente tá falando, sim, da possibilidade de um marido estar estuprando a sua esposa. Denúncia. Faz a denúncia. Pode fazer, não tem problema nenhum em relação. Mas o que a gente propõe? A gente propõe a desconstrução desse olhar. A desconstrução desse olhar desta mulher e a desconstrução desse olhar deste homem. Porque às vezes é justamente por causa do enraizamento dessa concepção de dono, de detentor daquele corpo, é que isso está acontecendo. E não está sendo legal para ninguém. Então, às vezes, é mais interessante para aquele casal desconstruir e reconstruir. A libido vai lá em cima, o respeito vai lá em cima e não tem ninguém que se saia mal dentro dessa conjuntura. Então, vamos pensar um pouco nisso, vamos desconstruir, vamos respeitar o coleguinha, os seus desejos, inclusive as mulheres para com os homens também, tá? Eles não são obrigados a ser máquina de sexo, não, ok? Então vamos lá, vamos tentar pensar um pouco sobre isso, tá bom? Um grande beijo, obrigada novamente por confiarem em mim. Tchau!